Pois é, você viu nessa situação lá fora, Europa, Estados Unidos, e aqui o aumento do Banco Central, da Selic, em 0,25, assuntos que vamos tratar. Agora, com tanta neblina por aí e os instrumentos certos para ajudar nessa rota, a gente vai saber com o nosso convidado, Eduardo Velho, economista-chefe da Prosper Corretora. Boa noite, Eduardo. Qual o seu destaque, hein? Boa noite. O destaque realmente hoje é esse do cupom. E vamos analisar um pouco também os condicionantes externos, também internos, para analisar qual vai ser a expectativa da política monetária para a reunião de agosto. E com juros tão altos, cresce o número de famílias com dívidas ou contas em atraso. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, o percentual subiu de 23,2% no mês passado para 23,7% agora em julho. Mas uma boa notícia, o número de famílias que declarou não ter condições de pagar os débitos em atraso diminuiu. Reflexo aí, de novo, do momento favorável do mercado de trabalho. Bem, são os primeiros assuntos para a nossa conversa com o economista-chefe da Prosper Corretora, nosso convidado Eduardo Velho, e com o nosso comentarista Jorge Vidor também. Esse comunicado, nós vimos ali, né, sem viés, significa o quê? Que se estancou agora esses aumentos aí de taxa de juros daqui para frente? Um se estancaram, pouco, na verdade? O João Borges já antecipou um pouco. Na verdade, já estava previsto já o final desse ciclo do aperto monetário ainda em 2011, né? Então, me parece que o Banco Central ele já está sinalizando esse final do aperto monetário das próximas reuniões, mas me parece que não garante que ele vai realmente manter a taxa em agosto. Eu acho que ainda a inflação continua um pouco elevada, ainda as projeções do Banco Central aumentaram de abril para junho. Os núcleos de inflação, apesar dessa queda que teve do IPCA 15, estão elevados ainda. E realmente a economia ainda, o mercado de trabalho, a arrecadação, estão mostrando sinais ainda um pouco aquecidos ainda da economia interna. Então me parece ainda que ele não quer correr o risco de sinalizar a parada de juros em agosto. Então, ele apenas mostrou a menos que teria que aumentar os juros, mas ainda abre um espaço ainda de haver realmente uma nova alta em agosto. Então, na verdade, vai depender muito dos condicionantes da economia interna, principalmente a inflação, aí nas próximas semanas. Eduardo, a economia, quando ela está normal, ela pode desacelerar ou acelerar num determinado ritmo, né? Porque você, por exemplo, para fabricar aço, desde que entra o minério até sair a chapa de aço, são 70 dias. A produção é essa, o ciclo é longo. Isso para uma matéria, um insumo básico que vai depois para a indústria automobilística, para a produção de geladeiras, etc. Na agricultura, menos de 45 dias você não produz nada, nem alface, né? Então as coisas levam tempo para se ajustar. Então, essa taxa de juros que o Banco Central colocou, agora 12,5%, evidentemente que isso vai afetar a economia em algum momento. Não tem como. E eu acho que também a gente tem que olhar esses números do mercado de trabalho com um pouco de profundidade, porque se você olha só assim, em princípio, você acha que o mercado está muito aquecido, mas já está vendo um fenômeno, por exemplo, de que os salários mais altos e que as pessoas mais qualificadas estão perdendo emprego. Um fenômeno que está aparecendo nas contas do CAGED. O segundo é que você está começando a atrair, por causa dos salários mais baixos, melhores, mais gente para vir trabalhar. Então pode ser que tenha uma mudança aí no segundo semestre. Não sei se eu estou sendo muito otimista ou não. Eu acho o seguinte, ano passado o Banco Central estava realmente com um componente aí desinflacionário do lado das commodities, acreditando que o cenário internacional em queda ia ajudar a desinflacionar a economia. E também alguns indicadores internos também iam de acelerar. Mas isso não aconteceu, né? Então, na verdade, o que está acontecendo agora é a inflação, uma queda sazonal da inflação, que é a queda de alimentos, que normalmente acontece entre maio e agosto, né? Que ainda tem os resíduos de agosto ainda, e agora a queda também dos combustíveis, que teve a devolução da alta que teve no segundo trimestre. Então, me parece que ainda, mesmo abrindo alguns indicadores do mercado de trabalho, você vê que essa desaceleração do emprego qualificado ainda é um pouco suave ainda. Então, se olhar realmente o agregadão da renda, ainda está em alta. O rendimento médio real teve uma alta de 4% em relação ao mesmo período do ano passado. Quer dizer, mesmo com essa alta inflação em 12 meses aí, quer dizer, nós temos ainda realmente um componente de renda e de quantidade de emprego ainda que ainda não desacelerou o suficiente para realmente dar mais certeza ao Banco Central que a inflação está em queda. Agora, me parece sim, aí eu concordo que os juros, na verdade, que já começaram a aumentar ano passado, deu uma parada e voltou a aumentar em janeiro, com as medidas macroprudenciais, já estão tendo algum efeito aí na inadimplência,
na redução da demanda de empresas, de crédito. Então está tendo algum efeito já gradual das medidas que eu acho que elas vão se intensificar. Mas o problema é que a grande parte da inflação, eu acho que está sendo um componente inercial e de demanda vindo de outros componentes, principalmente de serviços, que ainda estão realmente elevados para as metas. Você tem toda a razão que a inflação está alta, que não pode se brincar com isso, que a política monetária tem que ser restritiva, que o governo tem que segurar os gastos. A gente não tem a menor dúvida que esse momento. Mas, como a taxa de juros muito alta tem efeitos colaterais negativos, você tem que ter um pouco de cuidado, que depois... Para ver que tipo de acomodação que vai acontecer também, né? Senão acontece uma outra coisa que não se imagina que possa acontecer, né? Vidor, a gente vai voltar, Eduardo, já, e nós estamos de volta com o Eduardo Velho e Jorge Vidor. Eduardo, você viu que o ministro Manteiga editou um pouquinho, já indo direto para a solução, né, em dois processos absolutamente complexos, a situação americana e mais ainda a situação europeia. Aos olhos do Brasil, as duas crises que estão lá fora, qual é a mais preocupante para nós? De curto prazo, realmente, não há como negar que a crise europeia realmente tem um impacto muito mais claro nos preços de ativos, na versão risco que está hoje todo no mercado, que é uma decisão, um desfecho que depende de vários governos. Quer dizer, não depende de uma medida, de um governo só, como é o governo norte-americano, pode ver sozinho o problema, digamos assim. Então, depende de vários ajustes. A Alemanha e a França são as grandes hoje beneficiadas do euro, né? Eles têm uma economia mais produtiva, então depende daqueles outros países também para exportar. Então, uma quebra do euro realmente seria fatal realmente para o crescimento alemão. Então, por isso que é difícil. Agora, também financiar esses países que estão gastando há anos, como Grécia, Portugal, né? Itália, você também tende a prejudicar politicamente esses governos, o governo alemão, o governo francês, que vão enfrentar eleições aí, acho que no próximo ano, me parece. Então, na verdade, há realmente uma definição clara. Me parece, realmente, a curto prazo, vai ter algum desfecho aí, tipo um remendo, até estava comentando aqui com o Vidor, um remendo pontual aí, tipo um band-aid aí que vai ser. A formato disso pode ser uma recompra de bônus, uma recompra de bônus com um certo default. Algo que sustente até a eleição, né? Uma coisa que seja carregada. Agora, realmente a volatilidade vai continuar, porque as garantias dessa crise, digamos, desse alongamento dessa crise, é o quê? É o crescimento da receita fiscal. Você vai ter que gerar mais receita fiscal e mais crescimento dos países para pagar esse alongamento da dívida. E como você acredita nesse crescimento? Realmente você não vê a Europa crescendo ano que vem. Então, isso realmente é a grande dificuldade. Agora, nos Estados Unidos, eu acho que também vai ser aprovado também. Me parece que até o dia 2 vai ter um acordo, também pode ser também pontual, pode ter outros acordos também. Agora, os Estados Unidos realmente ele pode financiar, porque ele tem a moeda dele, conversível, ele exporta a inflação, mas realmente o déficit americano é muito elevado, está mais de 10% do PIB. Esse ajuste me parece que não chega nem a 3% do PIB deles. Então, quer dizer, é uma coisa também, é muitos problemas. Nada de curtíssimo prazo, né, Vitor? Essa é a verdade, né? Não, e só para fechar aqui, Eduardo, quer dizer, que eu chamei que efeitos colaterais negativos da taxa de juros. Quando a gente tem uma taxa de juros que se distancia muito do padrão internacional, a gente fica mais vulnerável a esses movimentos especulativos internacionais, né? Com certeza. Quando você tem maior diferencial das taxas de juros, é onde você tem maior arbitragem, maior espaço para arbitragem dos fluxos capitais. Eduardo, para fechar mesmo, né, estamos no encerramento aqui já do Conta Corrente, um tema e uma palavra. Bem, o tema é realmente ainda a inflação, que ainda está ainda um nível ainda relativamente preocupante ainda na parte de demanda interna. E eu acho que eu vejo, como a política monetária está mais apertada, eu vejo aí um espaço aí interessante para as pessoas discutirem uma maior contribuição no corte de despesas fiscais, nos cortes de despesas correntes, para ajudar um pouco a política monetária a convergir a meta inflação para 4,5% em 2012. Tá certo. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Vidor, também. Amanhã volta neste horário, Guto Abranches. Eu estarei aqui no Conta Corrente, mas edição da tarde, 1h30. Até logo, pessoal. Boa noite, até amanhã.